Essas foram as palavras do professor doutor Antônio Cláudio da Costa Machado. E, senhoras e senhores, nesse momento temos a satisfação de proceder à leitura do diploma que outorga o título de professor honoris causa ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República, doutor Michel Temer, que indica o seguinte texto. República Federativa do Brasil. FIEL, Fundação Instituto de Ensino para os Artes. Senhoras e senhores, convidamos o senhor vice-presidente da República, doutor Michel Temer, já nesse momento já recebeu o seu diploma das mãos do presidente da FIEL, doutor José Cássio Soares, Hungria. E convidamos, nesse momento, ele que agora é professor honoris causa, a fazer uso da palavra doutor Michel Temer. Bom, eu quero começar saudando as autoridades, não é? Mas registrando desde já, prezado professor Luiz Fernando da Costa e Silva, reitor, e professor José Cássio Soares Hungria, que aqui eu vejo tantas autoridades no plenário, e autoridades das mais variadas áreas, né? Que eu, embora mencione muitos dos que estão aqui, quero já preambularmente saudar a todos que aqui vieram, porque verifico que não vieram apenas professores da área jurídica, professores de outras áreas, mas vieram membros das sociedades empresariais, representantes de bancos, colegas deputados federais, amigos deputados estaduais, vereadores, prefeitos, membros da OAB. Portanto, basta esta presença para dizer da minha extraordinária alegria, digamos assim, universitária e cívica, por ter recebido o título de professor honoris causa. Mas eu quero, portanto, desde já, agradecendo a vossas excelências, a quem acabo de mencionar, eu quero agradecer enormemente a concessão deste título. Eu nem sei se ele é exatamente devido, mas eu, quando era mais jovem, quando participava de uma solenidade em que alguém recebia o título de professor por causa da honra, professor honoris causa, eu imaginava que a concessão daquele título, que vinha, na verdade, já para pessoas de uma idade um pouco mais avançada, né? Então, eu dizia, bom, isso deve ser um recado que a universidade dá, não é? Para dizer, olha, nós te respeitamos e, portanto, não pare, prossiga. Eu recebo este título como um incentivo para prosseguir na vida universitária, nas palestras, prosseguir na vida pública, né? Mas fico honradíssimo com a concessão deste título. E logo mais voltarei a ele pedindo licença para mencionar outras autoridades que aqui estão na minha nominata, começando pelo professor Antônio Cláudio da Costa Machado, que fez uma homenagem a mim. Eu considero o professor Costa Machado, digamos assim, um pouco exagerada, não é? Acho que a parte mais aproveitável do seu discurso, todo ele aproveitável, mas a parte mais substanciosa, é precisamente aquela em que o senhor dedica à defesa da sua tese, não é? Eu percebi que o auditório prestou mais atenção a esta parte, porque foi a parte da afirmação, importantíssima em momentos democráticos que vivemos no nosso país, não é? E aproveito até para dizer que o professor Costa Machado, ao mencionar os eventuais defeitos do novo Código de Processo Civil,
não é? E apresentou até um substitutivo, e apresentou com a autoridade de quem já escreveu um comentário ao Código de Processo Civil, que eu acabei de verificar, tem 2.600 páginas. Então, e não é apenas o tamanho, é o conteúdo. Eu fui aquinhoado com esta obra, pude agora passar os olhos, e eu disse, mas que autoridade extraordinária, alguém que é capaz de fazer um comentário tão acentuado e tão preciso do Código de Processo Civil, tem autoridade para dizer o que disse aqui, especialmente porque Sua Excelência parte de pressupostos do Estado de Direito. E aqui até aproveito, digamos assim, a oportunidade para dizer que no Brasil as coisas caminham sempre para um certo sentido centralizador. É curioso, porque a sua exposição revela que no Código de Processo Civil, novo, que agora se esboça, talvez haja um certo sentimento centralizador, ou seja, ao invés de espaçar a democracia, o que existe, talvez, é uma redução do espaço democrático. E, portanto, contrariando, pelo que entendi, pressupostos básicos da Constituição brasileira, os senhores sabem, melhor do que eu, permitam-me que faça esta referência, que a Constituição criou um Estado de direito verdadeiro, um Estado democrático, e até exagerou, porque ao invés de falar apenas em Estado de direito ou Estado democrático, diz, fica instituído um Estado democrático de direito, não é? Afirmou e reafirmou aquilo que uma só palavra significaria, não é? E além disso, estabeleceu critérios estabelecedores, né, de uma democracia direta com uma democracia indireta, fez uma amálgama desses dois princípios básicos de uma democracia participativa, não é? E realmente, quando nós examinamos os direitos individuais, especialmente quando eles dizem respeito ao judiciário, não é? Ou ao chamado, não exatamente ao judiciário, mas ao chamado direito à ampla defesa, não é? Ao contraditório, ela estabelece critérios amplamente democráticos para dizer não pode haver centralização de decisões, mas, ao contrário, há que haver a oportunidade mais ampla da defesa no nosso país. Então, eu recebo, ao agradecer a sua gentilíssima homenagem oral, eu recebo a sua sugestão como quem, digamos assim, hoje um pouco afastado das lides jurídicas, em função das lides políticas, eu fui despertado agora para a hipótese de examinar melhor o Código de Processo Civil, não é? Talvez mais tarde chamá-lo para trocarmos ideias e poder, quem sabe, na sua sugestão, intervir nesse processo. Intervir, na verdade, apenas para sugerir, não é? Já que esta matéria compete ao Poder Legislativo. Então, nós vamos examinar isto e eu vou levar muitíssimo em conta as suas ponderações. Quando menos fosse, pelo brilhantismo do seu discurso e da sua argumentação. Eu volto, portanto, a agradecer a gentileza da homenagem que me prestou, vocalizando as suas ideias.